Nós saudamos a todos que estão conosco, com a paz do Senhor. Nós estamos dando início a mais um programa Família, um Projeto de Deus. O nosso tema hoje será o homem de temperamento explosivo. E para tratar conosco esse tema, está aqui hoje conosco o pastor Guilherme. Paz do Senhor, pastor Marcelo, Fábio, os irmãos que estão assistindo conosco. Nós queremos sempre lembrar de enfatizar para que aqueles que estão assistindo, acompanhando o programa, possam seguir, compartilhar e também comentar sobre o programa. E também queremos aqui aproveitar e mandar um abraço para as irmãs, as servas da região de Manhuaçu, em Minas Gerais, um grupo ali que sempre acompanha o programa, assiste, que Deus possa abençoar todas. Conosco também, pastor Fábio. Fábio, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Marcelo, Pai do Senhor, pastor Guilherme, Pai do Senhor também a todos os irmãos. Nós vamos dar início pedindo ao Fábio para ler o texto base para esse tema. O texto está em Provérbios 26, 21, capítulo 26, versículo 21, e ele diz assim: Como o carvão é para o borralho, para a brasa, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso, o homem briguento, implicante, para acender rixas, para provocar discussões e briga. Amém. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria e que fala muito sobre comportamento, sobre temperamento, sobre ética, sobre moral. E é importante entender o texto, porque está falando que o homem explosivo, o homem de rixas, o homem contencioso de briga, ele é como o carvão para a brasa, ou seja, pega fogo fácil. É como a lenha para o fogo, a lenha, a madeira seca, pega fogo fácil. Ou seja, são pessoas que esquentam muito facilmente. É que é o carvão. Uma brasinha já pegou fogo. Às vezes um comentáriozinho que a pessoa faz, uma observação, um olhar diferente, a pessoa já pega fogo, já esquenta, já quer brigar, já cria um caso, já cria um clima ali e o ambiente fica tenso. Exato. E qual é o tema hoje? O tema é mostrar que Deus quer trabalhar em nós. Glória a Deus. Naquelas famílias em que há uma pessoa explosiva ou várias, se nós somos pessoas explosivas, o Senhor, através do Espírito Santo, quer trabalhar no nosso temperamento, quer nos aperfeiçoar. Por quê? Na verdade, Guilherme, o homem, até um texto bíblico, o homem explosivo sofrerá danos, diz a Exato. palavra. Esse texto está aqui também no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 19, e fala que este homem que é iracundo ou explosivo, ele vai sofrer um dano. E às vezes nós, como o senhor acabou de comentar, às vezes estamos em um ambiente onde uma faísca ela pode fazer uma fogueira se acender. Não é? Muito boa a Então, palavra. hoje o programa, nós sempre estamos aqui para, debaixo da graça de Deus e as famílias que estão assistindo, perceber isso e observar que Deus, Ele quer ajustar essas coisas na nossa vida. Então, que essas fagulhas, elas não provoquem grandes incêndios dentro da casa, mas pelo contrário, que uma fagulha ela possa ser anulada ali, né? Então, a palavra fala que este homem que assim se comporta, ele vai sofrer dano. E o dano é para a própria pessoa, às vezes. Quem é assim sofre muito. É verdade. Porque às vezes ele fica isolado, ele fica num canto, as pessoas não querem mais se abrir, não querem fazer comentários mais com ele, com o dano de provocar um incêndio, não é? Então Deus quer anular esse dano na vida de muitos, talvez muitos pais, muitos esposos, né, maridos, até filhos também. O Senhor quer fazer algo novo e Ele faz pela sua palavra. Eu achei interessante o que o Guilherme colocou dessa forma, porque, de fato, ela faz parte da natureza do homem. É verdade. Está dentro da estrutura emocional do homem. Agora, é um grande alerta para que se trabalhe isso, para que tenha os cuidados, porque a ira
essa explosão, vai muito do momento, né? É, Aconteceu aquele momento e por muitas vezes é do temperamento da pessoa. Às vezes até ela faz isso percepção de algo que ela viu, indefesa, ou algo que achou injusto, ou pelo temperamento mesmo, e ela tem essa reação. E são os cuidados, o alerta das consequências, porque é um momento que pode até passar e vai passar, é verdade. mas as causas ficam, né? E Exato. danos ficam dentro dos lares, Muito com bom, os Fábio. filhos, com as esposas. Isso não vai passar, ou se passar, uma operação do Senhor, mas isso permanece por Ficam muito marcas, tempo, né? ficam marcas profundas, né? Eu acho que um exemplo que a gente poderia observar aqui é o de Moisés. E ele tem 2 pontos na vida de Moisés muito interessantes em relação a esse tema. Moisés era um homem explosivo. E por que estamos afirmando? A forma com que ele matou aquele egípcio. Exato. Ele matou o egípcio, no momento explosivo, com a mão. Não tinha arma de fogo nem arma branca. Foi na mão. Você matar uma pessoa já é uma coisa muito forte. Mas se diz que com a mão é ainda muito mais significativo, porque Uhum. isso é uma agressividade muito grande. E quando ele viu o egípcio maltratando um irmão dele, um judeu, ele teve uma explosão tão violenta que ele matou o rapaz. Uhum. E foi lá e escondeu. Só aí que vem a esperança. Porque depois que Moisés é chamado, que o Senhor vem sobre ele, lá na frente, olha o que a Bíblia diz. E Moisés era o homem mais manso da face da terra. Glória a Deus. O Senhor pegou um assassino e transformou no homem mais manso da face da terra. E você tinha aquela multidão de Israel no deserto, perturbando Moisés, cobrando, pressionando, Exato. sendo injusto, e ele não perdia a calma. Então, o Deus de Moisés é o Deus da igreja. Glória a Jesus. Glória a É o Deus que nos deu o Senhor Jesus. Muito bom. É o Deus que nos deu o seu Maravilha. Espírito. E aquele que transformou Moisés pode nos transformar. Amém. E é um dos grandes sinais de uma família, porque às vezes você vê uma cura, você vê um sinal de maravilhas, mas um homem explosivo, transformado em um homem calmo, é uma operação do poder de Deus extraordinária. Agora, entrando no tema que vocês abordaram, o dano. O homem explosivo sofrerá o dano. Aí, naquele 40 anos de deserto, ele teve uma recaída. Quando o Senhor falou assim com ele, fala com a rocha, para ninguém confundir, foi a segunda vez. Na primeira vez, o Senhor mandou ele tocar na rocha. Na segunda, o Senhor pediu que nem tocasse mais. Não, só fala com ela. Ele estava muito tenso, porque o povo estava pressionando ele demais, porque estava sem água, estava sem mantimento. E ele, no momento explosivo, ele foi lá e bateu na rocha. Ele teve uma recaída. E ele feriu a rocha. Então, esse ponto aqui é interessante abordar. E o dano veio. O dano veio. Porque ele não pôde entrar na terra por causa do momento explosivo dele. Ou seja, quantas vezes nós perdemos bênçãos, fechamos portas, perdemos pessoas por um momento explosivo, inconsequente, sem pensar. A gente é tomado por uma ira, por uma indignação, até justa às vezes, e você age com tanta violência que você perde uma pessoa. Que a pessoa nunca mais se aproxima, porque ela tem tantas marcas que ficam. Então, eu acho que nós temos que buscar do Senhor esse temperamento, como diz a Gálatas, né? O domínio próprio, para não sofrer o dano. Moisés pagou caro por isso. Caríssimo. Ele não pôde entrar na terra prometida. Ele depois que isso, assim, ó, basta, não fala no assunto mais. Então, o Senhor quer nos livrar desse dano, não é verdade? O Senhor quer e Ele tem poder para nos livrar desse dano, como foi essa experiência maravilhosa de Moisés, que ele até sofreu uma criação preparado para ser um faraó, um guerreiro. Isso tudo, mas o poder de Deus ele é transformador. E quantas experiências nós vemos na igreja de irmãos que antes de se converter podem relatar e testemunhar. Eu era assim, eu era um homem difícil, eu fazia isso. Hoje eu sou uma nova criatura. Mas nós estamos aqui agora
colocando o assunto, mais internalizando ele para a família. E aí, este dano, ele pode vir com o tempo, com anos, e de imediato, às vezes você não vê isso. O tratamento com os filhos, não é? Essa explosão com os filhos. E isso vai passando, e lá na frente você vai ver o dano que isso pode causar, né? A insensibilidade que isso causou, não ter paciência para ouvir, não ter diálogo, a falta do diálogo no espírito, com temperança, porque uma pessoa com esse temperamento, essa explosividade, se ela for dialogar e ela não tiver no espírito, o diálogo vai se tornar intenção ao final. Vocês observaram uma coisa? Nós estamos falando muito, e temos que falar, do dano por serem explosivos com pessoas. Mas vamos olhar para Moisés. Ele foi explosivo com a rocha, não foi com pessoas. No momento de explosão, ele descontou toda aquela explosão na rocha, e o Senhor não pode. Só você vai. Então, esse temperamento explosivo pode também, às vezes, nos trazer dano no nosso convívio com o Senhor. Sim. A pessoa, na hora que tem esses zombantes, falam coisas que nunca poderiam ser ditas em relação, que podem até ferir o Espírito Santo e que podem ferir a rocha. Já vi numa reunião uma palavra, uma direção, e uma pessoa, ele teve uma explosão na reunião, é o temperamento dele, mas ele disse coisas na reunião sobre o que o senhor tinha mostrado que ele nunca deve ter falado. Depois ele se arrependeu muito. Então, esse é um ponto interessante, porque não é só em relação a pessoas. Você pode, no momento explosivo, ferir o Senhor. Provérbios 14, 17, diz que a ira leva o homem a cometer loucuras. Olha aí. O homem que é dominado pela ira, Exatamente. ele vai cometer loucuras. E você ir contra o Espírito Santo, você ir contra o Senhor, Muito é uma boa grande colocada. loucura. É. Nós estamos falando aqui, e Isso foi mesmo. falado o texto em Gálatas, o pastor Guilherme falou sobre a operação do Senhor. Se aquele que quer nos mudar, aquele que quer nos abençoar, que quer mudar temperamentos, assim, quem é que vai cometer a loucura de ir contra o Senhor? É o Senhor que quer nos abençoar, né? E o que fica bem claro, no Evangelho de Mateus fala que do coração do homem procede os mau desígnio, né? Assim, nasce do homem, aquilo que está dentro do homem, então, é do temperamento. E aí vem as consequências, é o ímpeto, os temperamentos fortes, nasce do homem. Mas o que vem da eternidade, o que vem de Deus, Muito bom. ele vem para mudar, Muito para bom. transformar. Então, hoje nós estamos falando de um temperamento que todos nós corremos dele, né? Oramos contra ele. Mas também estamos falando de um Deus que dá eternidade, Amém. nos dá recursos para vencer Glória a isso. Jesus. Amém. Para que não sejamos odiados, como diz o texto de Boa Mateus. palavra. Boa palavra. Muito bom. Nós podíamos sentar, apresentar aqui e tratar, conversar um pouco sobre que a ira não é pecado. Porque para equilibrar o assunto, agora é outra balança, Exatamente. que irar não é pecado. Então, aí tem um texto base que é: irai-vos e não pequeis. Ou seja, é possível você se irar e não pecar. E aí é um ponto que a gente falaria, porque a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Deus se ira. Sim, E Deus é santo. sim. E Deus é perfeito. Exato. Então o próprio Deus se ira. Mas não deixa de ser santo. Porque a ira é uma indignação naquele momento, é uma inconformidade com alguma injustiça, com alguma coisa que passou do limite. Então, o que está sendo abordado aqui não é que todo mundo tem que ser um fleumático, ou que todo mundo tem que ter um temperamento passivo. Não, tem pessoas que têm um temperamento. Agora é possível ter temperamentos fortes. É possível ser um colérico sem você pecar. Aí o grande exemplo também que você dá é Jesus no templo, da purificação do templo. Ele se irou, botou os cambistas tudo para fora, mas ele não pecou. Era uma indignação, que a gente chama de indignação do justo, por algo que estava profanando a casa do Senhor. Então, agora, esse limite que eu acho o grande desafio. Verdade. Você conseguir se irar, porque, na verdade,
Pode até parecer uma frase estranha, mas você pode se irar até no Espírito. Ah. Mas foi o caso de Jesus no templo, foi no Espírito. O Espírito Santo usou aquela Sim. reação dele para colocar as coisas em ordem. Uhum. Então, essas reações fortes no Espírito também são úteis ao Senhor. Exato. Esdras foi extremamente forte também nos comportamentos dele. Mas o nosso grande desafio como servo é não passar esse limite. Esse limitador, quem dá o equilíbrio é o Espírito Santo. Muito Glória a bom. Jesus. E aí a gente sempre volta a falar sobre os frutos do Espírito. Então, temperança, longanimidade. Então, esse limitador, que foi o caso de Jesus, Jesus foi perfeito ali. Então, ele faz uma limpeza, mas ele não extrapola. Ele não extrapolou, ele fez o que tinha que ser feito. Ele tirou a turma que estava ali indevidamente praticando aquilo. Então você não tem que pedir a Deus esse limite. Senhor, não deixe eu extrapolar. Na hora até da correção, não é? Com os filhos, na hora de colocar as coisas em ordem. Senhor, me dá aqui temperança, porque é uma linha muito também, muito difícil de não... Só pelo Espírito que não passa. Que se você não tiver no Espírito, você vai passar. Você vai Verdade. ultrapassar os limites, né, e vai sofrer o dano. Quando você ultrapassa o limite, você começa... É o que a Bíblia chama do domínio próprio. É quando o Espírito Santo ele tem domínio sobre o seu temperamento, e aí você consegue saber o momento de parar, que o Espírito Santo acaba dizendo isso. Jesus, como homem perfeito, ele nos dá esse exemplo, ele não ultrapassou os limites, né? Ele foi perfeito. E se formos pegar outros exemplos de Jesus, assim, foi um homem perfeito que suportou a cruz, suportou deboches, suportou uma bofetada, mas cadê? Insultou ninguém, se manteve. O domínio próprio, porque havia um projeto maior. Então, Jesus ali, ele foi vencido pelos homens? Não. Ele foi vencido pelo projeto do Pai. E aí fica uma palavra para nós. Como é bom sermos vencidos pelo Espírito Santo. Muito bom. A gente se arma tanto no dia a Jesus. dia, dentro de casa, aí você já está vendo o problema, você já chega em casa de noite no trabalho, você já sabe o que você vai encontrar. Aí você pensa o dia todo, você se arma para aquilo ali. Assim, quando o Senhor nos convida a buscá-lo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Orar ao Senhor, Senhor, eu tenho essa situação aqui na minha família em casa, mas Senhor, me ajuda. Que o Espírito Santo possa vencer o meu temperamento, que eu possa ser vencido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e chegar em casa, o Senhor também possa vencer os Muito assuntos. Né? Glória Olha, a nós vamos Deus. encerrar aqui, Muito bom. por causa do tempo já, e vamos continuar em mais um episódio. Ótimo. Nós íamos abordar, vou até pedir ao Fábio que faça aqui uma primeira abertura, para o próximo programa, os 4 tipos de pessoas explosivas. Quais são, Fábio? A psicologia, ela explica, né? Ela dá um argumento, esses 4 tipos, que é uma ira explosiva, uma ira passiva, uma ira crônica e uma ira justificada. E aí cada uma tem uma explicação que seria bom as pessoas, os irmãos acompanharem, e a gente vai tentar falar um pouquinho de cada um delas aqui. Então, pronto. Esse é o nosso tema. Vamos tentar abordar esses 4, Muito bom. achar na palavra exemplos daquilo como o Senhor trabalhou em cada um deles. Amém, Muito bom. Guilherme? Amém. Fábio, a paz do Senhor. Glória a Deus. Pai Santo. Estamos encerrando mais um programa Família é um Projeto de Deus. Encerramos deixando um conselho pastoral. Aqueles que são explosivos, não tente resolver problemas ou corrigir os seus filhos em momento de explosão. Clama ao Senhor, de repente espere um pouco, espere outro dia, espere passar aquele momento mais forte para que você possa tentar resolver aquele problema, tentar fazer aquela correção com mais equilíbrio. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.